Você falou agora há pouco, Thiago, da psicologia e da psicanálise. São as mesmas coisas ou tem diferença Não, aí? a psicologia é a ciência como um todo, então esse estudo da mente, do comportamento humano, de tudo isso que, né, que compreende aí de cérebro, sistema nervoso, pensamentos, emoções, a psicologia é a ciência geral. como um todo, é o geral. Dentro da psicologia existem abordagens, ou seja, teóricos que foram estudar mais profundamente algum aspecto dentro da psicologia. A psicanálise, por exemplo, muito conhecida por Freud, mas temos psicanálise depois que foi desenvolvida por outros teóricos, mas a psicanálise de Freud, o que Freud ele traz ali para a ciência da psicologia? Olha, o ser humano tem um caráter ali inconsciente, ou seja, nem tudo aquilo que ele faz está no consciente, é sabido, é percebido. Algumas coisas ele faz lá pelos instintos dele, pelas pulsões. Essas talvez lá da infância, talvez. E aí ele começa a explicar tudo isso, né? Complexo de Édipo, todos os processos de desenvolvimento humano, inclusive Freud desenvolve muito bem isso, né? O desenvolvimento humano ali das fases, do ponto de vista psicológico. Então ela é uma abordagem. Todo psicólogo é psicanalista? Não, porque a psicanálise é uma abordagem dentro da psicologia. Eu, por exemplo, na faculdade, né, eu estudei na Unesp em Assis, lá a base muito psicanalítica. Então, toda a base. E eu achava muito interessante estudar, mas eu não me via atuando na psicanálise. E aí lá eu descobri a terapia cognitivo-comportamental. Só vou mostrar o livro mas é um livro mais técnico, né? Terapia cognitivo-comportamental. Esse daí já é uma linguagem mais... É uma linguagem mais técnica. Para quem está querendo estudar. Para quem está estudando ou quer conhecer essa abordagem, aí os estudantes de psicologia, né? O pessoal que se interessa... que é a parte da teoria e da prática. Eu fui ter contato com a terapia cognitivo-comportamental, que é essa de Aaron Beck, né? Em que ele percebeu, então, Freud falava lá do inconsciente, dos impulsos, dos desejos, dos sonhos, do desenvolvimento, e o Beck, ele é mais recente, né? Freud lá no começo do século 1907, as publicações, 1917, a interpretação dos sonhos, eu não lembro os anos, mas é lá no começo, Beck nos anos 60, 50, 60, né? O que o Beck percebe também? Olha, o ser humano tem essa dimensão consciente, mas o ser humano tem uma outra coisa interessante. É que ele não é as situações que acontecem com ele que determinam como ele se sente, mas aquilo que ele pensa sobre elas. Como assim? Faz sentido. Ué, nós estamos aqui todos no mesmo lugar. Uhum. Mas a maneira com que cada um está se sentindo agora não tem a ver com o lugar e com a situação concreta em si, mas como cada um de nós está interpretando isso. Todos nós aqui estamos interpretando como um ambiente tranquilo, uma conversa legal. Por que eu estou falando isso? É porque a gente está reagindo naturalmente. Sim. Mas se um de nós, ou eu mesmo, eu estou sendo entrevistado, será que eles vão perguntar alguma coisa que vão deixar uma saia justa? Será que eu não vou saber responder alguma... O ansioso é assim, ele começa a mapear aquilo que pode acontecer e de colocar numa situação, né, ali de dificuldade. Aí sofre por antecipação. Exato. Onde foge o controle. Mas veja só que interessante, não é pela situação, é pela maneira com que ele pensa sobre ela. Cara, a gente faz isso muito. Faz muito. Muito. E por isso que a terapia cognitiva me chamou muita atenção num primeiro momento como abordagem. Eu falei, é muito lógico. E é muito, muito perceptível isso. A maneira com que as pessoas pensam influencia diretamente como elas se sentem. Por isso, se nós aprendemos a conhecer os nossos pensamentos e ordená-los de uma maneira mais organizada, nós podemos responder melhor às situações. Então, se eu tivesse aqui de fato ansioso, eu poderia justamente pensar, olha, mas por que eu estou ansioso? Eu não conheço eles, eu nunca vim nesse lugar, esse programa vai ficar gravado na internet, muitas pessoas vão ver. E eu poderia pensar num monte de coisas aí. Porém, eu tenho outros fatores. Olha, é um ambiente tranquilo, as pessoas que vão ver estão procurando esse conteúdo. Se tiver algo que eu não sei falar, eu posso dizer, olha, eu preciso estudar mais sobre isso, e não tem problema. E aí eu percebo que nessa mesma situação tem tanto evidências de que ela pode ser agradável quanto desagradável. E eu percebo que a realidade não está dada ainda, porque eu preciso viver a experiência. E aí eu penso, então, bom, embora tenham várias coisas que eu não conheço dessa experiência, eu posso ir lá aberto para experimentá-la. E assim eu chego até aqui de uma maneira muito mais tranquila. Então, trabalhando os nossos pensamentos, nós conseguimos também trabalhar as nossas emoções e os nossos comportamentos. Como, por exemplo, aceitando o convite para vir aqui. Sim. Né? Porque se o meu medo toma conta, eu nem venho. Entendi.
Então, a terapia cognitiva me chamou muito a atenção nessa parte, que é diferente um pouco da psicanálise, que vai trabalhar com as interpretações. A terapia cognitiva eu acho ela muito prática no nosso dia a dia. Só que aí, no meu trabalho da psicoterapia, o que eu percebia? Eu ajudava o paciente aí com os pensamentos automáticos que a gente fala, com os transtornos, com os traumas, e aí o paciente ficava bem. Né? Ele conseguia se organizar, já não tinha mais pensamentos automáticos tão disfuncionais ou tantas distorções, as emoções dele estavam reguladas, mas eu comecei a me deparar com uma outra coisa, conforme eu realizo muitos trabalhos voluntários também, né? E entro em contato com alunos, com estudantes, com outras realidades e dinâmicas diferentes, né, da comunidade. Até mesmo passei por uma experiência, né, no campo político, e aí eu falei, olha, mas mesmo que as pessoas tenham os pensamentos ordenados, que elas tenham uma regulação emocional, me parece que tem um sofrimento que é diferente. Ela é uma angústia, mas diante da vida. E não necessariamente do que ela fica pensando no sentido racional, mas ela sente um vazio. E muitos pacientes, mesmo fora depois do tratamento dos transtornos, eles continuavam falando isso, olha, mas parece que falta um sentido na minha vida, parece que está meio vazio. Mas assim, é tristeza? Não tem um pensamento. E aí foi quando eu encontrei, né, por uma experiência de formação, ela me encontrou, né, a logoterapia análise existencial, e aí falou, olha, é porque nós temos uma dimensão que está para além, então, dessa biológica, pensando assim, e psíquica, né, porque a dimensão psíquica é essa, dos pensamentos e das emoções. Nós temos uma dimensão que é uma dimensão humana, que aí é do nous, do espiritual. E essa dimensão, ela só pode ser trabalhada justamente com esse despertar da humanidade e da busca de sentido. E ficou muito claro para mim que muitos sofrimentos que eu passei a conhecer, inclusive quando eu vou trabalhar com os jovens, não é necessariamente só pelos pensamentos ou pelas questões psíquicas, mas porque eles sofrem de um vazio existencial. Eles não sabem quem eles são e nem quem eles podem ser. Eles estão reduzidos a um olhar de uma sociedade que os coloca ali como problemas, como a geração que não sabe de nada, e eles realmente ficam com uma sobrecarga tão grande que eles já não sabem quem eles são. E aí a logoterapia veio muito ajudar nessa antropologia do ser humano, em que nós precisamos, em muitos casos, trabalhar essa dimensão psíquica, porque ela existe, e é fato. Nós precisamos trabalhar a dimensão biológica, ou seja, em alguns casos eu encaminho o paciente para o psiquiatra. O psiquiatra é um grande colaborador da saúde mental, porque nós temos algumas desordens, algumas alterações que são fisiológicas. Sim. Diminuição de produção de alguns neurotransmissores, redução de dopamina, serotonina e tantas outras questões, alterações às vezes de tireoide. Né? A tireoide, quando ela se altera, ela altera questões psíquicas e várias outras. E que elas são de questão biológica. Por que bio? Porque vem do meu corpo. Não tem a ver com o que eu penso. É que o meu corpo tem uma deficiência ali numa substância. A falta de vitamina D, tem se comprovado que a baixa vitamina D tem uma correlação muito grande com o estado depressivo. Mas não um estado depressivo desse psíquico, porque a pessoa fica pensando em coisas tristes ou um olhar pessimista diante da vida, mas porque ela sente um cansaço além do normal. E aí ela tem um estado que é depressivo, mas é fisiológico. Ela suplementa a vitamina D, ela melhora. Então, só estou resgatando isso para dizer que então nós temos que olhar para o ser humano dentro dessa dimensão biológica e que para isso eu conto muito com a ajuda dos profissionais da psiquiatria, que Bitinga também tem bons profissionais. Sim. Conto com o meu trabalho um pouco nessa parte psicológica, que é entender essas dinâmicas psíquicas, sejam inconscientes, sejam conscientes, dos pensamentos, das emoções, dos traumas, mas aí eu percebi que só ficando nessas duas dimensões, algumas pessoas eu não conseguia ajudar. E eu precisava entrar numa dimensão um pouco mais profunda, que é dessa existência dela. E da consciência que ela tem sobre ela mesma e sobre as escolhas que ela faz. Resgatando aí esse caráter humano que infelizmente está em demodê, né? Está fora de moda. Sim. A gente fala muito de ser humano, mas nunca para pensar, mas o que é que me torna humano? Exatamente. E aí, na logoterapia, eu fui encontrando essa resposta na busca de sentido, em ajudar as pessoas a perceberem que não importa a situação que a gente está vivendo, a vida sempre tem um sentido. Se nós estamos vivos, existe um sentido esperando a ser realizado. Frankl tem isso com muita clareza quando ele sai do campo de concentração, e uma das cartas que ele escreve para um amigo, falando, olha, porque aí ele descobre que a esposa faleceu,
né? Os pais, de fato, morreram também. O trabalho dele foi rasgado logo que ele chega. Ele está com um manuscrito de trabalho de estudos, né? Porque, imagina, para desenvolver todo esse raciocínio, é destruído. Ele sai de lá, então, sem trabalho, sem família, e ele fala, olha, eu sinto um vazio muito grande, é um sofrimento muito grande. E eu não sei o que a vida espera de mim, mas eu sei que se eu estou vivo, se eu sobrevivi ao campo de concentração, existe um sentido me esperando para ser realizado. E aí eu costumo dizer para as pessoas, e aí me ajuda muito a logoterapia, nós podemos estar em algum momento de vida em que esse sentido está camuflado, está escondido por trás do sofrimento, por trás da pandemia, por trás dos traumas. Mas veja, se você está vivo, esse sentido está só aguardando para você descobrir ele. Então, é essa busca, ajudar as pessoas a descobrirem esse sentido da vida. Ou ainda não chegou a hora, não chegou um momento em que ela conseguiu enxergar aquilo com mais clareza, né? Exato, porque o sentido ele nunca deixa de existir. Tá? O sentido ele sempre está presente na nossa vida. O que acontece é que em alguns momentos a gente realmente não enxerga. A gente tem que crescer como pessoa para poder... É igual você falou, você entrou na faculdade, mas ainda não tinha a concepção não tinha de clareza. que isso aconteceria, por exemplo. Né? Não tinha clareza desse sentido. Eu sabia que tinha algo que me buscava, né? Conhecer o ser humano, ajudar, trabalhar nessa parte. Né? E veja, pessoas nos ajudam nessa descoberta de sentido. E por isso essa abertura. E a psicologia entra nisso. É um profissional que eu, no meu papel ali como profissional, em alguns casos, não é trabalhar só com a questão psíquica, mas de ajudar a pessoa a estar aberta à própria vida para descobrir que sentidos que estão ali à disposição para que ela realizar e que só ela pode realizar. Sim. Porque, por exemplo, vocês estarem fazendo podcasts, né, em Ibitinga, desenvolvendo esse trabalho em meio a uma pandemia, em uma coisa. Muitas pessoas poderiam fazer isso, mas do jeito que vocês estão fazendo, só vocês podem. E se vocês não cumprirem essa missão, quem vai cumprir? E se vocês não fizerem isso agora, esperar as coisas melhorarem para fazer, quando isso vai ser feito? Quando? É verdade. E essa é uma reflexão da logoterapia mesmo, né? Essa questão do tempo, das nossas respostas. Então, eu estou trazendo questões concretas porque vocês têm encontrado isso. E todos nós temos isso. Mas, às vezes, sozinho, a gente não consegue. E aí a importância dos amigos, da família, do próprio psicólogo, dos profissionais que tenham essa visão antropológica que Viktor Frankl traz, que é do ser humano para além da dimensão biopsíquica, mas também espiritual.